Em que ordem você deve fazer as questões na sua prova? É o que eu vou te responder no vídeo de hoje. Se você já me segue, já gosta do conteúdo que eu faço, senta o dedo no like, porque isso é muito importante para eu saber que você está curtindo, e também deixa um comentário ao final do vídeo, aqui nos comentários, para que eu saiba também que está te ajudando. Se tiver dúvida, você quer mandar tua pergunta, é nos comentários. Manda aí que eu vou responder no próximo vídeo. Seleciona as perguntas. Vamos lá, seguinte, aliás, antes de vamos lá, também aqui embaixo você tem 3 links: Instagram, Telegram e o do site para você deixar o e-mail e receber as paradas gratuitas. Agora sim, vamos lá. É o seguinte, em que ordem você deve responder as perguntas da sua prova? É muito comum que as pessoas que não tenham nenhum preparo, que não se preocupam minimamente em dar uma pesquisada sobre isso, como você está fazendo agora, entender, em ouvir especialistas, né, ou pessoas que já fizeram muitas provas ou que orientam estudantes. Isso felizmente está crescendo bastante, tem cada vez mais pessoas fazendo isso, né? E só tome muito cuidado, né? Como sempre, com as informações que você escuta, e procure sempre entender a fundamentação da orientação, beleza? Então, aqui eu vou te trazer a minha visão sobre como você deve pensar na hora de fazer uma prova. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte: quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que lembrar que aqui a gente está numa competição. A gente está competindo com outras pessoas, certo? Então, os que tiverem melhores notas serão aprovados, estarão entre os melhores, serão aprovados e vão conquistar a vaga de medicina, de concurso e tal. Sabendo disso, que eu estou numa competição, eu preciso ir melhor que os outros, tá? Até aí, ok. Só que é o seguinte: quando você pensa que tem uma competição, tem outras pessoas também preparadas. Se tem outras pessoas preparadas, muitas vezes, se a prova vier meio fácil, a nota vai bater lá quase no gabarito. Isso é um problema, porque aí às vezes acaba desempate ficando com por idade ou por isso, por aquilo. Muitas notas parecidas é um problema. Tá, o que isso tem a ver com a ordem de questões que eu vou fazer? Isso tem a ver com o seguinte: os examinadores, que são as pessoas da banca, as pessoas que vão elaborar a sua prova, eles sabem disso. E sabendo disso, eles precisam compreender o seguinte: beleza, então se a matéria já está lá, a gente já deu o edital, todo mundo já sabe o que vai cair. Olha só, presta atenção nisso, isso aí você não tinha se ligado, né? Todo mundo sabe o que pode cair, só você não sabe exatamente o que vai cair, mas você sabe o que pode cair. Então você concorda comigo que se você dominar todos os tópicos lá do seu edital, você tira 10? Se você souber realmente executar tudo? Sim. Então, eles já te disseram o que pode cair. Portanto, se eu tenho várias pessoas no nível mais avançado que estão dominando muito, se eu colocar uma prova muito fácil, isso aí vai dar ruim. Então, o examinador sabe que ele precisa dar umas confundidas no candidato. E aí, sabe aquela parada que você fala assim: essa prova é muito cheia de pegadinha, nossa, veio umas questões muito difíceis, nossa. Existe uma estrutura de prova. Uma das formas que o examinador tem de testar o candidato não é só. Então, veja, a única. Nossa, deixa eu reformular isso que ficou ruim. Pera lá. O nível de dificuldade das questões não é a única forma que o examinador tem para filtrar a condição do candidato. Entenda, não basta você saber o conteúdo, você tem que dominar as estratégias. Inclusive as estratégias que o examinador usa. Quais são, então, Medula, outras formas? Veja, quando o examinador vai fazer uma prova, ele pode ter algumas alterações. Por exemplo, de te dizer assim: olha, abaixo tem algumas afirmações e tal, e no finalzinho ele colocar assim: marque a errada. Opa, você já deve ter visto isso. Se você estuda há algum tempo, você deve ter visto isso. É manjado demais. Só que ainda tem gente que cai. Então ali ele filtra a primeira galera, certo? E às vezes até pessoas avançadas que dão uma vacilada, que estão meio ansiosas e tal. Então, aqui eu tenho um exemplo, tá? E poderia dar vários outros, mas aqui eu vou mais direto ao ponto do tema do vídeo. O outro exemplo é a ordem das questões, tá? Então, o que acontece? Quando o examinador ele vai formular uma prova, mais ou menos, tá? 1/3 das questões serão de questões consideradas mais fáceis, mais ou menos 1/3 de questões consideradas medianas para o conteúdo que está sendo cobrado e para o nível, claro, daquela prova, e mais ou menos 1/3 vai ser de questões um pouco acima da média de dificuldade. Ok. Sabendo disso, o que acontece?
O examinador ele pode embaralhar as coisas. Ele pode colocar, por exemplo, já de cara uma questão super difícil daquela matéria. E aí você vai lá, faz a questão e fala, nossa, reprovei. Ai, não vai dar pra mim. Não é porque você erra uma questão, erra a outra. Você fala, nossa. Tá, guarda essa informação. Dentro da sequência da prova, a prova ela é física, né? Você tem que ir lá marcar as paradas. Então, via de regra. Então, o que acontece? A prova é apresentada para você em uma sequência. Imagina que você tem 5 matérias: português, matemática, física, química e biologia. Ou português, matemática, direito constitucional, administrativo, contabilidade. Tanto faz quais são as matérias que você tem, tá? Normalmente uma prova começa com português, não é? Ela vem com português, aí tem alguma outra e tal. Em que ordem você faz? A maioria das pessoas pega a prova e faz na ordem da prova. Medula, está errado isso? Não, nada de errado, você pode fazer do jeito que você quiser. Só que tem uma outra parada aqui mais importante que você precisa entender. Qual é o teu objetivo? O teu objetivo não é terminar a prova. Claro, isso é uma coisa fundamental, você busca terminar, exceto provas muito específicas em que você não precisa fazer a prova inteira, tá? Mas é uma outra estratégia de prova, a gente não vai trabalhar nesse vídeo. Mas o que eu quero que você entenda aqui? O teu objetivo principal, e você tem que ter clareza do objetivo, não é terminar a prova. Você não está ali para terminar a prova, você está ali para ser aprovado. E para ser aprovado você tem que estar entre os melhores. Para estar entre os melhores, tua nota tem que estar acima da nota de corte. E como é que você faz isso? Analisando a estrutura da prova e definindo uma estratégia sequencial de execução para que a sua nota suba. Então, como é que você vai fazer isso neste exemplo? Imagina que você tenha 5 matérias. Você vai analisando as matérias e entendendo o seguinte: pera lá, daqui a 4 horas, 5 horas, não sei quanto tempo tem tua prova, mas quando chegar no final do tempo, eu vou ter que ter respondido tudo, a princípio, tá? Salvo exceções. Se eu vou ter que ter respondido tudo, pergunta, faz diferença a ordem para o examinador? Ele vai me dar menos pontos se eu fizer esta matéria aqui primeiro, antes dessa? Não, isso não é cobrado, você é livre para escolher a ordem que você quiser. Tá bom, então vamos lá. Se eu começar na exata ordem da prova, eu caio na estrutura que o examinador fez para mim. Então, ele pode já ter, compreendendo que aquela prova é concorrida, montado uma estrutura para derrubar o meu emocional, por exemplo. Pesando a mão numa primeira matéria, pesando a mão em primeiras questões, para me enrolar. Já percebeu isso em algumas provas? Tem questões que você fala assim, essa questão aqui vai ser de boa. Aí o que acontece? Começa a demorar, se arrastar, não acaba nunca. O que pode acontecer nesse sentido? Você está na segunda matéria, imagina que você tem 5 horas de prova e 5 matérias, tá bom? E aí você está na segunda matéria, e você teria que estar o equivalente lá, mais ou menos 2 horas de prova, e você está já com 3 horas e meia. O teu emocional vai lá para baixo. Chega nessas próximas, que às vezes você tinha até uma boa habilidade, você já está cansado, com o emocional destruído e a tua chance de errar é muito grande. Então, a estrutura que o examinador fez vai te conduzir a um cansaço, a uma estafa e a diminuição da sua nota potencial. Ou seja, você acerta menos do que você teria potencial para acertar. Você acerta menos do que o teu domínio, o teu preparo atual poderia fazer você acertar. E não é porque você não sabe a matéria, é porque você não entendeu a estrutura de prova. É porque você não entendeu a ordem que você pode fazer as suas questões na prova. Faz sentido isso para você? O que acontece aqui então? E vamos voltar para a estrutura. Eu tenho 5 matérias. Entenda, você é livre para escolher a ordem que você quiser. Então, o que você pode fazer? Você pode, antes da prova, não na hora, nunca na hora, sempre antes. Na hora é só o seguinte, não pensa, só faz. Na hora você só executa, você tem que definir a tua estratégia de prova antes. Aqui a gente está falando do tópico ordem das questões, tá? Ordem das matérias, inicialmente, na verdade. Então, o que acontece? Eu posso pegar essas matérias, olhar as 5 e dizer assim, qual delas, em qual delas eu tenho maior domínio? Em qual delas eu estou voando, eu me saio melhor dessas 5? Sei lá, é biologia. Beleza, biologia. Então tá, então você vai começar por biologia.
Ai, medula, mas e português e redação? Então, é biologia que você domina bem? Você começa por biologia. É que você melhor domina, começa por biologia. Por quê? Porque, veja, de novo, quando chegar ao final do tempo de prova, você vai ter que ter respondido tudo. Se você começa pelo que você mais domina, pelo que você sabe mais, o que vai acontecer? Primeiro, com o seu tempo de execução, você vai terminar lá mais rápido, porque você sabe mais. O que vai acontecer com o teu emocional? Em 2 aspectos, você vai ficar muito mais autoconfiante. O primeiro deles é porque você domina, então você vai acertar mais questões aqui em relação ao total de questões dessa matéria. Você vai falar, imagina que tenha, sei lá, 20 questões e você tem certeza absoluta de 18. Nossa, tô voando, 90%. E imagina que a média seja 70. Você fala, nossa, tô aprovado, tô voando, você tá felizão. Ao contrário, se você tivesse começado, por exemplo, por português, imagine que vem uma prova densa, que você não domina muito, ou ainda na sequência você pegou ali matemática, por exemplo, que você não domina muito, e aí de 20 você tinha certeza só de 8. Teu emocional vai lá para baixo, o tempo de execução foi maior, você tem menos tempo disponível até o final da prova, teu emocional começou já te destruindo. Conseguiu compreender o fundamento, o porquê eu oriento os meus alunos a começarem nesse aspecto pela matéria que mais tem facilidade e, na sequência, vai seguindo a segunda de mais facilidade, a terceira de mais facilidade, a quarta de mais facilidade. Entenda, existem vários detalhes, várias nuances, como peso por matéria, como mínimo por matéria, tem várias coisas aqui que a gente pode aprofundar em estratégia de prova, mas aqui, grosso modo, de forma mais superficial, mas de forma objetiva, a regra é que você possa seguir essa regra, a regra é que você possa seguir essa regra é ótima, né? A regra é que você possa seguir essa sequência sugerida, começando pela matéria que você tem mais facilidade e terminando com a que você tem menos facilidade ou mais dificuldade, para que você possa, com o mesmo conhecimento, acertar mais pontos na sua prova e evitar que com o mesmo conhecimento você acerte menos pontos na sua prova. Entenda, controle emocional não é só dizer vai lá, não é aquela motivação de vó, vai que você vai conseguir, meu netinho, ai, agora eu estou confiante. Não, existe todo um aspecto técnico na hora de executar para que você consiga manter o moral do combatente, como diria no exército, né? Manter o teu aspecto emocional muito firme, muito elevado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que, se te ajudou, você sente o dedo no like e deixa um comentário para que eu saiba que te ajudou. Aqui ao lado você tem o último Ídolo Responde que eu gravei, aqui do outro, um vídeo do YouTube que o YouTube falou, esse aqui é bom para você. A gente se vê em um desses dois e amanhã no próximo Ídolo Responde. Tem dúvida? Manda nos comentários. Pra cima!